Convidar os nossos irmãos para a gente abrir a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler até o verso 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós estamos alegres, né? Que nós tivemos hoje várias revelações aqui, né? Então nós agradecemos a Deus porque os jovens que têm treinado, têm procurado aprender violão, contrabaixo, né, Marina? Hoje mostraram aqui porque chegaram, né? Então nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. São oportunidades que vocês estão tendo, e um dia essas oportunidades que parecem pequenas, elas podem resultar em grandes oportunidades para a glória de Deus. Nós temos aí no nosso mundo de música, né, muita gente que cantou na igreja e hoje não canta mais na igreja, canta em outros lugares. Mas nós temos gente também que cantou na igreja, depois cantou em outros lugares e hoje canta na igreja. Por exemplo, Pet Family, né, que é uma família grande de cantores, 8 cantores, e hoje eles estão com 6, porque um morreu e a outra desistiu do grupo. Mas hoje eles cantam só músicas evangélicas. Então nós agradecemos a Deus, porque Deus também tem tocado no coração das pessoas que têm talento, para que esse talento seja usado para a glória de Deus. Então nós pedimos a Deus que Deus continue abençoando os nossos jovens e adolescentes, que nós tenhamos realmente essa troca de talentos aqui, que não sei se vocês perceberam, uma hora vinha um na bateria, outra hora era o outro, um ia para o teclado, um ia para a guitarra, depois era outro ia para o contrabaixo, enfim, graças a Deus nós vamos ter gente suficiente para ter o culto até os próximos 50 anos, amém? Nós fizemos 50 anos e agora fizemos já 51, mas quando a gente tiver nos 50 anos que vem, eu quero ver vocês. Opa! Talvez eu não veja, mas muitos que estão aqui vão ver, amém? Nós lemos esse texto, que é um texto bastante interessante, porque
ele é um texto que fala que na realidade a gente às vezes quer que tudo seja igual, né? O mundo hoje é marcado pela não discriminação, né? Eu acho que discriminar preconceituosamente não é de Deus, porque o texto que nós lemos também diz que Deus não trata com acepção de pessoas, né? Então, discriminar as pessoas, a gente não pode discriminar. Porém, existem diferenças entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus. Existe essa diferença. Nós não podemos dizer que não existe diferença, que todos são iguais, que as religiões todas. É claro que dizem que todas as religiões são boas. Eu concordo. Todas as religiões são boas. E muitas delas atingem assim aspectos que eu diria, aspectos sociais, aspectos pessoais. Porém, nós temos uma religião que atinge aquilo que Deus veio fazer na terra, aquilo que Deus mandou Jesus para estar na terra. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele, diz as Escrituras. Então não sou eu que estou fazendo distinção. A palavra de Deus faz essa distinção de que existem pessoas que creem e pessoas que não creem. Pessoas que certamente, num outro texto diz que ouvirão a voz de Deus dizendo: vinde benditos de meu Pai. E para outros dizendo: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, a palavra de Deus, ela tem essa distinção. E esse texto que nós lemos, ele tem algumas questões que eu acho que são pessoais e são éticas, e algumas questões que são propriamente daquilo que a gente podia dizer é coisa só de Deus, ou que a gente deve buscar essas coisas de Deus. O versículo diz assim, que nós devemos, como criança recém-nascida, buscar o puro leite espiritual. Isso é, uma criança, ela tem o quê? Para satisfazer a sua vida, para que ela tenha desenvolvimento, para que ela fique gordinha, né? Assim, rostinho gordo, né? E eu já passei dessa fase, mas eu estou com o rosto gordo até hoje. Então, o rosto gordo, né, da criança é para quando ela tem o leite e ela aproveita bem esse leite que ela toma, seja leite materno, principalmente, ou pode ser outro tipo de leite, mas desde que aquilo combine bem com a sua saúde. Então, que nós que somos espirituais, nós também temos que ter esse nosso alimento que combine bem com a nossa saúde espiritual, para que a gente também, como diz o Colômbia, fiquemos cheirosos e bonitos, né? O Colômbia sempre fala isso. Então, que nós possamos também ter aí esse nosso lado da beleza que existe no nosso rosto, porque vocês, não sei se vocês já leram, lá em Provérbios diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Vocês já acharam que tem dia que vocês chegam no espelho e vocês não estão tão bonitos como são sempre? Então, por isso, às vezes alguma coisa não está bem lá no coração, e aí você acha, puxa vida, eu estou mais feio hoje, mas não é. É porque precisa acertar o coração, certo? Acertando o coração, volta tudo ao normal e você vai realmente ser bonito como você é sempre. Quando eu estudei no seminário, a gente morava tudo numa república de estudantes. E nessa república de estudantes tinha um que falava que ele era feio para Dedéu, mas ele falava: eu não sou feio, eu sou menos bonito. É diferente. Então, porque ele fala que quem é de Cristo não é feio. Então, que ele não era feio, ele podia ser menos bonito um pouco que os outros, mas ele estava lá representando essa maravilha de Deus na sua vida. E nesse texto nós vemos assim, e algumas coisas a gente tem que deixar, né? Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento e toda inveja e toda maledicência. Então são coisas que a gente, enquanto procuramos o leite materno, o leite genuíno, a gente tem que abandonar algumas coisas. E uma dessas coisas que a gente abandona é a malícia. Outra coisa que a gente abandona é o engano. A gente querer enganar
enganar os outros, deve ser algum problema da gente mesmo, certo? E hoje nós temos muita gente que sofre, tem problemas psicológicos porque quer sempre enganar. E quando não conseguem enganar e são descobertos no engano que eles aprontaram para os outros, eles se sentem mal. Os fingimentos também são coisas ruins que atrapalham a vida das pessoas. E a inveja, né, que é querer ter aquilo que é dos outros, né, é uma coisa que atrapalha muito a vida da pessoa. Nós somos criados por Deus de uma forma individualizada. Deus é maravilhoso, que Ele criou de uma forma tão bonita, individualmente, cada um de nós. Deus atende individualmente as nossas necessidades de uma forma maravilhosa. Se a gente quiser ficar contente com aquilo que Deus já nos dá, a gente vai ser uma pessoa feliz. Mas se a gente ficar de olho gordo, vendo o que os outros têm, como se a gente quisesse ter as mesmas coisas, então aí a gente vai ser infeliz, né? E a palavra de Deus nos aconselha de uma forma pessoal e ética para que a gente deixe para trás a malícia, o engano, os fingimentos, a inveja e também a maledicência, né? E hoje é fácil fazer maledicência, né? Que diga a internet, Facebook, né? É só a pessoa não está vendo mesmo, pode falar tudo, né? Mas é verdade. Aí não só ela vê, mas muita gente vê. Então a gente tem que abandonar também as formas modernas de ser maledicentes. A palavra de Deus manda a gente deixar de lado não os métodos, mas a gente deixar a coisa em si. Então nós temos que abandonar a maledicência para a glória de Deus. E no verso 9, fala que nós somos geração eleita, ou raça, ou nação, ou raça eleita, né? Hoje eu estava dizendo lá na Vila das Mercedes que raça eleita, o que são as raças que nós conhecemos aí, nós que estudamos no colégio? Quais as raças que existem? Muito bem. Negro, branco, né? O que mais? Amarelo, vermelho, né? Vermelho não tem mais? Desbotou? Desbotou. Vermelho desbotou, ficou amarelo. E na realidade, né, essas raças, elas representam cores também, né? Porém, aqui no texto, ele diz: vós sois raça eleita. A marcação aí não é a cor da pessoa, é ser eleito, escolhido por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Nós temos o valor de sermos escolhidos por Deus, independentemente da cor da pele. Nós somos de Deus. Por isso que Deus trata a todos nós de uma forma maravilhosa. Deus nos criou de uma forma maravilhosa e trata a todos nós dessa forma. Então nós somos sacerdócio real, que significa que nós podemos orar. Cada um de nós podemos orar a Deus onde estivermos. Eu posso orar, você pode orar, Denir pode orar, todos nós podemos orar para Deus onde estivermos. O sacerdote, né, por exemplo, na igreja católica, normalmente é o padre. Porém, a palavra de Deus aqui fala que vós sois sacerdócio real. Todos aqueles que creem em Deus são sacerdotes e podem orar a Deus. Porque Jesus, quando morreu, o véu do santuário se rasgou e aí abriu o santo dos santos para que todos tivessem acesso a Deus, diz a palavra de Deus. Então nós temos essa vantagem de estarmos aí em comunicação com Deus, porque temos esse direito. Jesus Cristo abriu esse direito a todos nós. Nós somos também nação santa. O que é uma nação? Eu diria que toda nação tem uma bandeira, tem um hino, né? Certo? Qual que é o nosso hino mesmo? Ouviram do, né? Ouviram do Ipiranga mais espaço, né? Então nós temos o nosso hino e nós temos a nossa bandeira, que é bonita, e todos os países que desfilaram na Copa das Nações, aí das confederações, eles também tinham as suas bandeiras que eram hasteadas
e cantava os seus hinos. Nós também somos o quê? Nação santa. Isso significa nação separada para Deus. De onde são as pessoas que são da nação santa separada por Deus? De todos os povos. Do Japão, da Austrália, do Tahiti, da Itália. Todos aqueles que creem em Deus são nação santa, separados por Deus. Então, o Evangelho de Cristo, ele tem esse poder aí de transpassar aquilo que os homens colocam como barreiras. Barreiras ser nação de um país, a pessoa orar só alguns orarem. Não, Jesus abriu para que todos pudessem orar. Raça, independentemente de cor. Então, o nosso Evangelho é o Evangelho de Deus, que vem para o ser humano, para salvar a todo aquele que nele crê, diz a palavra de Deus. Então nós temos diante de nós esta grande verdade da palavra de Deus, e nós podemos ser povo adquirido para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou, ou para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. E diz que vocês antes não eram povo de Deus, agora são povo de Deus. Antes a gente não vivia para Deus, agora a gente vive para Deus. Quando eu leio esse texto, eu lembro da minha infância, E volta e meia eu conto uns pedaços, e hoje eu vou contar só um pedaço. E a hora que eu estava vendo aqui os jovens, e alguns já estão na faixa dos 18, 20 e outros estão menos, Mas eu lembrei dos meus 18. Meus 18 quando vocês acham que eu comecei a pregar na frente da igreja, assim, para falar a palavra de Deus para as pessoas? Muito bem, com 18. Então, com 18 anos eu comecei, e aí hoje eu não nasci assim de cabelos brancos, não foi. Eu tenho certeza que eu fui escurecendo, e aqui tem uns irmãos que tem umas fotos aí que nem parece comigo mais, porque era cabelo preto. Mas graças a Deus, todos esses anos, que dá mais ou menos 45 anos, só depois que eu comecei a pregar, depois de hoje faz uns 45 anos que eu prego, eu fico feliz de ter sido separado por Deus para anunciar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu fico feliz por isso, porque podia ter estudado e ser professor, como sou, podia ter outras atividades, como fui programador de computador, porém, enquanto pastor, eu tenho alegria, porque Deus me chamou. Sendo programador, sendo professor, não sendo nenhum dos dois hoje, ou daqui uns dias, eu continuo pregando o Evangelho, porque Deus me chamou das trevas para a maravilhosa luz. E quando a gente fala das trevas para a maravilhosa luz, a gente fica pensando, o que seria treva espiritual? Eu diria que aquilo que a gente falou um pouco 2 domingos atrás, que é a cegueira espiritual. Tipicamente das pessoas que vivem no pecado, elas não enxergam Deus, elas não enxergam a vontade de Deus, não enxergam a bênção de Deus, não enxergam a bondade de Deus, não enxergam a maravilha de Deus, não enxergam o sustento de Deus, não enxergam a fidelidade de Deus, não enxergam a retidão de Deus, não enxergam o poder de Deus, não enxergam a santidade de Deus. Então elas são cegas espiritualmente. Elas têm a sua vida neste mundo, mas a sua vida, passando os dias que vivem aqui, pode ser que no final elas falam, puxa vida, perdi minha vida, porque não tem mais esperança, porque Deus é que nos dá uma esperança da vida eterna. Jesus morreu e ressurgiu para que tivéssemos vida eterna, vida em abundância. Então nós temos que ter essa esperança que vai além desta cegueira inicial. Nós não somos mais cegos, não
de não reconhecer Deus. Nós enxergamos aquilo que Deus quer de nós. Eu vou ler um texto aqui que está em Isaías 59, os irmãos não precisam abrir, apenas os ouvidos. Está em Isaías 59, do verso 9 a 13. Pelo que a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Então aqui o profeta está descrevendo o quê? As pessoas que não creem. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como no crepúsculo, e entre os vivos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e andamos gemendo como pombas. Esperamos a justiça e ela não aparece, a salvação e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, pois são as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Transgredimos e negamos o Senhor, e nos desviamos de seguir após nosso Deus. Falamos opressão e rebelião, concebemos e proferimos do coração palavras de falsidade. Então aqui está a descrição bíblica do que é a pessoa que não crê, do que é a pessoa que não tem Deus, do que é a pessoa que não tem a esperança em Cristo. Então que nós todos aqui possamos não estar nesse grupo, nós possamos estar nesse outro grupo que eu vou ler agora. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, e quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para também a vida de Jesus se manifeste a nossa carne mortal, de modo que em nós não opera a morte, mas a vida. Que Deus assim possa trabalhar os nossos corações, a nossa mente, para que a gente seja esse grupo que traz vida dentro de si, e que a vida não é estar enganando os outros, que a vida não consiste em estar trazendo situações ruins para os outros, mas que nós possamos representar esse Evangelho de Cristo. Hoje eu coloquei, normalmente lá na Vila das Mercês, a gente tem as crianças e elas querem participar da oferta, trazer a oferta no gasofilácio. Então eu tinha dado um dinheiro para um menino, para ele colocar lá na frente. Aí o outro viu e falou: eu também quero. Aí eu dei mais um para ele também colocar lá na frente. Aí os dois conversaram entre eles, e eu falei: está na hora. E aí eles foram, só que aí eles fizeram de conta que colocaram e colocaram dinheiro no bolso. Mas aí o Denis viu. Aí o Denis explicou para eles, que o dinheiro, que estava sendo ofertado era para Deus, e que os benefícios do dinheiro então ia ser revertido para o bem deles, E aí explicou para eles. Mas isso eu estou dizendo assim: nós, mesmo as crianças, hoje,
elas têm uma tendência muito grande para o mal. E quando esse texto nós lemos, vocês sabem do que eu estou falando. A gente tem muita facilidade para o mal, desde criança. Mas aquele que se converte, ele tem que pensar que agora ele tem que se alimentar da palavra de Deus. Porque se ele não se alimentar da palavra de Deus, as coisas ruins vão tomar conta da vida dele. A coisa errada está diante de todos nós, todos os dias, todas as horas. Porém, nós temos que crer em Deus e pensar diferente da nossa vida. Nós temos que ter uma vida pensando naquilo que Deus preparou para nós, para que a gente não faça as coisas erradas, mas para que a gente glorifique a Deus. A mensagem hoje é curta. Existe separação entre dois grupos, aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que não creem vão de mal a pior, diz a palavra de Deus. É como um cego guiando o outro, naquele tempo que não tinha bengala eletrônica. Hoje tem bengala eletrônica, dá para um cego guiar o outro, né? A bengala eletrônica leva o cara do lado certo. Mas naquele tempo, um cego sem treinamento, ele não conseguiria guiar o outro. Nós podíamos dizer que aqueles que não têm Deus, às vezes eles nos guiam para as coisas erradas. Então não podemos ser guias cegos, não podemos viver no caminho errado. Temos que buscar aquilo que é de Deus e fortalecer as nossas vidas como crianças recém-nascidas, querendo leite genuíno, para que a gente seja realmente pessoas para a glória de Deus, para o engrandecimento do reino de Deus, porque nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Nós antes não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. E por isso temos que levar no nosso coração a grandeza de ser povo de Deus. É mais importante ser povo de Deus. Mesmo que o mundo esteja tendo maiores forças, ser de Deus é melhor. É incomparável melhor, diz o apóstolo Paulo. E ser de Deus significa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, nos diz a sua palavra. Que Deus possa nos abençoar e todos nós possamos fortalecer os nossos corações. E agora que vamos participar da mesa do Senhor, nós possamos ter no nosso coração a alegria de sermos de Deus pelos méritos de Cristo, pela bondade de Cristo. Por isso que participamos da ceia, para que a bênção de Deus esteja em nosso coração e que todos nós possamos realmente lembrar: antes éramos treva e hoje estamos na maravilhosa luz de Jesus Cristo. Não conhecíamos os atributos de Deus: glorioso, majestoso, justo, benigno, misericordioso, sustentador, fiel, imutável, reto, redentor, santo e poderoso. Hoje nós conhecemos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe.